Olá! Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que eu fiz a pintura dos rostinhos. Eu tenho esses três aqui que a gente vai pintar juntos, porque eu já fiz a pintura dos outros. E também eu vou fazer a pintura da parte de dentro dos olhinhos, né, da cor dos olhinhos. Eu já fiz a pintura de alguns, eu já fiz a escolha de cores, de materiais. Eu peguei um rostinho que eu tinha feito, que tava bem feinho, né, que eu tinha feito para teste mesmo, e eu usei as cores aqui nele para ver como é que elas iam ficar e tudo mais. Usando o teste eu percebi que cores que eu queria e que eu não queria, e depois eu comecei a passar para esses rostinhos aqui. Como ela é uma boneca inspirada em mim, eu peguei uma foto minha de referência e eu tentei ver ali mais ou menos o formato da sobrancelha, cores do rosto. Algumas coisas eu acabei inventando depois, né, por exemplo, a cor da sobrancelha deveria ser mais escura, mas como a lua que eu vou fazer o cabelo é mais clara, eu optei por fazer a sobrancelha mais clara também para combinar com a cor do cabelo. Os lápis que eu vou utilizar são esses aqui. Esse daqui é da caixinha, que é só de tons de pele. Ela é boa porque tem várias cores que são boas para fazer, por exemplo, sobrancelha, coisa assim. Eu vou utilizar esse daqui também, que daí ele é da Faber, mas só para um detalhe muito minúsculo. Eu vou utilizar esses aqui, que eles são lápis aquareláveis. Eu vou utilizar um pincelzinho qualquer e é basicamente isso. Geralmente eu utilizo aquarelas assim para fazer a pintura dos meus rostinhos, vocês podem ver em outros vídeos aqui, mas dessa vez eu não vou utilizar, eu vou usar só esses outros materiais que eu mostrei aqui. Eu vou pegar um rostinho que seja meio neutro para poder usar como base para fazer outra sobrancelha. Então eu fiz primeiro um rostinho e depois eu vou fazendo os outros rostinhos a partir desse daqui. Então primeiro eu faço um rostinho e depois eu vou colocando do lado, desenhar o mais parecido que eu conseguir. Se você está gostando do vídeo, curta, comente e compartilhe para que esse vídeo chegue até mais pessoas. Eu vou acrescentando outras cores, porque daí fica com um tom mais natural, né? Com vários tons misturados. 100% parecido não vai ficar, mas eu tento deixar o mais razoável aí possível. Fazer a mesma coisa com esse daqui. Nesse caso aqui, que a sobrancelha ela é diferente, eu também vou desenhá-la diferente, né? Como eu já tenho um rostinho com a sobrancelha igual, eu vou me basear a partir dele. E nesse caso aqui eu fiz também duas marcações, como se fosse da sombra que fica quando a gente franze o senho, né? Feito a parte da sobrancelha, eu vou colocar agora algumas sombras. Então eu vou pegar um rostinho como base, vou pegar esse daqui. Eu vou pegar o pincelzinho, colocar um pouco d'água. Eu gosto de tirar um pouco sempre do excesso aqui na mão para não ficar demais. Eu vou pegar então esse daqui mais clarinho primeiro. Eu coloquei sombra aqui na parte da pálpebra. Não é muito realista fazer isso, até porque aqui deveria ficar mais escuro. Mas como eu já vou colocar um pouco mais escuro depois na olheira, eu achei que não ia ficar muito legal colocar essa parte muito escura também. Então eu vou colocar aqui. No caso desse daqui que tá com o rostinho mais bravo, eu decidi colocar só na pontinha esse detalhe. Então vou fazer igual nos dois. E eu decidi por colocar também embaixo do nariz, para ficar com uma cor diferente, como se fosse uma sombra, mas não muito escura. E eu coloquei também na boquinha, só para não ficar com a mesma cor da pele, né? Para ficar com uma cor diferente, mas também para não parecer um batom. Então eu decidi colocar essa corzinha assim. Feito esse aqui, eu vou usar agora a cor marrom, que eu vou fazer a parte das olheiras.
Eu não quero fazer muito forte, porque também não são tão grandes assim. Mas eu também não uso maquiagem nem nada pra esconder elas. Então eu acho que seria interessante fazer um pouquinho. Então eu tô colocando um pouquinho pelo menos. E daí nesses que estão brabinhos eu coloquei aqui um pouquinho, ó, nessa divisão aqui. Um outro detalhe é que nesses rostinhos que a boca tá aberta, como por exemplo essa daqui ou essa daqui, eu coloquei um pouquinho de marrom por dentro pra dar tipo uma sombra e chamar um pouco mais de atenção. Porque se eu for deixar só pela sombra fica um pouco estranho, porque ele não tem dente, não tem nada ali, né? Então eu vou fazer tipo uma profundidade utilizando o marrom. Então eu só pego e eu pinto aqui por dentro. Eu devia ter feito isso antes de pintar o lábio, né? Porque agora eu tenho que cuidar pra não borrar. E é basicamente isso. Esse lápis aqui eu utilizei pra fazer um detalhezinho aqui, só pra não ficar a mesma cor da boca e da pálpebra. Então eu peguei o lápis e eu só passei assim um pouquinho, pra dar um mínimo de cor e mudar um pouquinho ali a cor que ficou. A princípio é isso. Coisas que eu ainda poderia fazer: passar um verniz vitral na boquinha pra dar tipo um brilho. Eu poderia também colocar tipo um blushzinho, né, pra ficar um pouquinho mais corado, tanto as bochechinhas quanto o narizinho, o início da testa. Vou passar o verniz nas boquinhas, mas só isso também. Vou passar em uma só pra mostrar. E o blush eu vou decidir depois se eu vou colocar ou não pra dar uma corzinha no rosto. Eu peguei então um palitinho, vou pegar um pouquinho do verniz vitral e eu vou espalhar. Só em cima do lábio. Vai ficar tipo um gloss. E depois eu vou fazer isso daqui em todas. Se você quiser também dá pra passar um verniz geral depois em todo o rostinho. Tipo aqueles em spray que usam pra desenho também. Que daí a pinturinha do rosto fica um pouquinho mais segura. Eu geralmente não faço isso porque eu vou mexer aqui nesses dois lados ou aqui assim do rostinho. Não vai atrapalhar a pintura que eu fiz. Eu vou fazer a pintura do olhinho, eu vou usar tinta PVA. Eu vou precisar de alguma superfície para misturar essa tinta. Pode ser um pedacinho de papel, um pedacinho de plástico, ou enfim, qualquer material que você tiver ali que você consiga misturar essa tinta. Eu vou retirar, claro, né, o rostinho aqui. Eu vou dar mais uma lixada bem rapidinho aqui em cima. Vou pegar uma lixinha e passar só em cima de onde tem a bolinha aqui do olho. Porque assim a tinta vai fixar melhor. Meu olho é verde, então para fazer ele eu vou precisar de amarelo e azul em quantidades bem pequenininhas, porque eu vou fazer uma pintura minúscula aqui, né? Vou pegar um pouquinho de azul e um pouquinho mais de amarelo. Essa daqui vai ser só uma cor base, depois eu posso ir adicionando outras camadas. Então primeiro eu vou pegar bem fininho, bem pouquinho, e eu vou fazer tipo um círculo mais ou menos de onde vai ficar esse olhinho, do tamanho que ele vai ficar. Tipo um amarelo feio, né, esse daqui, mas não tem problema. Daí eu tenho que ir testando, né, pra ver se ele fica num tamanho bom, e eu acho que assim é um tamanho legal. Mais do que isso eu acho que vai ficar estranho. E agora eu vou fazendo outras tonalidades de verde, então pra isso eu vou colocar, por exemplo, um pouquinho mais de azul. Agora esse daqui eu acho que tá um verde mais parecido. O ideal é que não fique uma camada muito grossa de tinta, porque senão ela vai ficar mais alta, né, que o restinho do olho. Eu coloquei um pouquinho mais de uma cor um pouquinho mais escura aqui na parte de cima, pra dar tipo um degradê. Quase não vai aparecer esse degradê, mas tudo bem. Até o momento tá ficando assim. O que a gente pode fazer é colocar um pouquinho mais de preto aqui nessa parte interna, né, onde a gente vai colocar a agulhinha pra movimentar. Eu vou pegar marrom, porque eu não quero fazer com preto isso. E também porque se borrar um pouquinho pros lados não tem problema, porque meu olho também é um pouquinho marronzinho dos lados. Então eu coloquei um pouquinho de tinta no pincel e eu vou tentar colocar aqui dentro e pintar o que eu conseguir. Bom, minha ideia a princípio não deu muito certo, mas já que eu fiz no olho, eu vou fazer no outro também.
Se eu quisesse, eu poderia pintar essa parte interna, por exemplo, com um marronzinho, pra ser tipo uma sombra ali na parte que fica dentro do olho. Eu não vou fazer isso, eu acho que ele fica mais interessante sendo da cor que tá. Mas, dependendo do jeito que for feito, ele pode ficar como se fosse a pálpebra, né? Eu achei que ficou legal, assim, as cores do jeito que ficaram. Eu vou experimentar pegar um lápis marrom e colocar alguns detalhezinhos, ver se ele vai pegar ou se vai só tirar a tinta. Eu acho que tava tirando a tinta. Pra resolver isso, eu vou colocar mais tinta, então. Fazer de novo a tinta verde. Mas a ideia é essa. Eu lixei um pouquinho pra ter mais aderência da tinta ali na hora que eu estivesse fazendo. E depois eu vou pintando da forma como ficar melhor usando tinta PVA ou acrílica, né? Então, vou passar mais em cima e deixar essa parte mais marronzinha pra baixo. Achei que ficou legal o efeito assim. E uma coisa que eu posso fazer agora, para que fixe melhor essa cor que a gente recém colocou, já que vai estar sempre trocando de rostinho, é muito fácil que acabe arranhando essa parte e acabe saindo. Vou colocar o verniz vitral, eu vou pegar uma pontinha com um palitinho de dente e eu vou colocar só nessa parte que a gente pintou. Se eu colocar para fora da parte que a gente pintou, vai estragar a movimentação que a gente fez. Então, eu vou colocar só em cima, bem em cima e bem pouquinho, só para ele fixar essa tinta que a gente acabou de colocar. Então é isso, aqui estão os rostinhos que foram feitos, aqui o olhinho, né, que se movimenta. Eu vou esperar secar eles bem, eu vou passar verniz vitral nas outras boquinhas e vai estar então finalizada essa parte aqui. Esse vídeo então vai ficando por aqui. Nos próximos vídeos talvez eu coloque alguma coisa sobre finalização, cabelo ou roupinha da boneca. E é isso então. Espero que tenham gostado e espero que tenha sido interessante acompanhar o processo desse rostinho até ele ficar completamente pronto assim. Tchau!